ouviu falar que a gente tem um projeto sentido? Ó, que missão de vida você já deve ter ouvido falar. Então, todos nós buscamos por nossa missão. Qual é a nossa funcionalidade? Qual é o meu destino? O que eu posso fazer para agregar ao mundo as pessoas que estão à nossa volta? Que eu possa auxiliar para que as pessoas fiquem bem e eu possa me sentir com prazer de expressar aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, realizar minhas ações da forma que eu conheço, que eu sei, para agregar valor às outras pessoas. Tem muitas pessoas que falam, até hoje em dia no empreendedorismo, que quando você está vivendo aquela situação, que é a tua missão, você entra no flow. O flow é aquele momento onde que você se sente encantado, que você vê a situação acontecer e flui de uma maneira fantástica, maravilhosa, e você se sente bem naquele lugar, porque parece que o teu lugar sempre foi ali, você nunca deveria ter saído, ou sempre você já deveria ter sabido a vida inteira que o teu lugar deveria ser aquele lugar. Então a tua missão de vida é quando a gente pode realmente fazer algo pelos outros, ou a gente pode fazer algo que a gente ama. Mas nem sempre é fácil chegar nesse ponto. E chegar nesse ponto às vezes depende de alguns padrões da nossa vivência também, na nossa vida lá no passado. Seja no que nós vivemos na nossa vida, realmente infância, adolescência, vida adulta, seja no pré-concepção. E é isso que eu vou falar um pouco hoje. Então esse cara aqui, Mark Flechet, ele destacou 2 conceitos básicos na vida dele, que são os projetos sentidos e também os ciclos memorizados de vida. Os ciclos, ele fala da repetição de situações, né? Então, eu passo por uma situação de um acidente aos 5 anos de idade, daí aos 10 eu caio de bicicleta, daí aos 20 eu sofro um acidente de carro. Então, essas repetições de acontecimentos ou repetições de sintomas na nossa vida, como se a gente pudesse passar por ciclos que vão se repetindo no decorrer da vida. E também ele fala dos projetos sentido. O projeto sentido, ele coloca e descobre baseado nas vivências dele mesmo. Quando o pai e a mãe dele foram para conceber ele, não foi por um acaso assim, agora vamos ter relação, agora vamos ter um filho porque nossa vida está boa e agora a gente vai poder então desfrutar desse momento. Não foi bem assim. A vivência dele ali foi quando, na Segunda Guerra Mundial, a mãe dele foi acusada e foi presa. Então, nesse momento de acusação para ela ser presa, o pensamento do pai e da mãe dele foi: olha, quem sabe se a gente tiver um filho, se você engravidar, eles vão se compadecer ali que você vai estar na prisão com uma criança e você vai sair antes da prisão, não vai precisar ficar tantos anos lá dentro. E foi isso que aconteceu. Eles tiveram relação, conceberam o Mark Flechet e ele, então durante 9 meses de gestação, ficou com a mãe dele dentro da prisão e 9 meses de vida permanece com a mãe dentro da prisão. Então 18 meses da vida dele ele permaneceu na prisão com a mãe dele e assim, depois desses 18 meses, ele conseguiu promover a missão para que ele foi concebido. Então o projeto sentido dele era tirar a mãe da prisão e 18 meses depois ele consegue tirar a mãe da prisão. Então, nesse sentido de projeto sentido, ele começou a analisar, porque depois na vida dele, quando ele na fase adulta, ele, como trabalhava muito com pacientes com esclerose, onde as pessoas têm a dificuldade de se locomover, estão em cadeira de rodas, estão às vezes com dificuldade em movimentação, que segundo as leis biológicas nós entramos num padrão de que a pessoa que entra nessa fragilidade de esclerose, ela está num conflito de se sentir presa. Ela não pode se mexer. Então o conflito que gera a degeneração entra no processo de que onde eu não pude movimentar, eu não pude me mexer da forma que eu gostaria, eu me senti presa a uma situação. Então eu me senti presa em uma cirurgia, não podia me mexer, me senti preso num acidente de carro, onde que eu me senti entalado, preso nas ferragens, eu não pude me mexer, eu me senti incapacidade de me mexer quando eu vi minha mãe passando e morrendo na minha frente, ou que eu vi uma pessoa caindo das escadas.
Então essa sensação de incapacidade em fazer uma ação muscular ou me sentir preso a uma situação é o que gera a fragilidade da esclerose. E nesse caso específico dessas pacientes, ele tinha um resultado fantástico. Por quê? Ele foi concebido para isso. A concepção dele foi para tirar a mulher, que era a mãe dele, da prisão. E as mulheres que ele atendia, que se sentiam presas, ele tinha um bom resultado. O projeto dele era tirar as mulheres da prisão. Então elas estavam presas no movimento, elas não poderiam se mexer. Então ele deu um ótimo resultado nesse sentido. Então muitas vezes, desses 9 meses antes da concepção, nós trazemos um projeto sentido do que os nossos pais estavam vivenciando, do que a nossa mãe estava passando no trabalho, nosso pai estava passando no trabalho, no conjugal deles, do que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam vivendo fora do campo de consciência, nem necessariamente com o desejo de proporcionar ao filho esse projeto. Não necessariamente é um projeto consciente, pode ser um projeto inconsciente, pode ser uma dificuldade financeira, uma dificuldade com injustiça, brigas na família, desarmonia, preocupação com alguma pessoa que está doente. Então, situações que vinculam esses 9 meses antes da concepção trazem para aquele futuro feto um projeto sentido, como se fosse uma missão de vida. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do que o Mark fala. Está relacionado, então, o projeto de sentido ao contexto e aos eventos vivenciados pela mãe e pelo filho no período da concepção, gestação e nascimento. E é programação inconsciente, que constitui uma verdadeira marca inconsciente inscrita no corpo do feto. Essa marca do projeto de significativo, por sua vez, irá colorir, marcar sua impressão todos os eventos subsequentes da vida. E a gente acha que a gente toma nossas escolhas e toma porque a gente quer. E muitas vezes não. A gente tem um projeto já assimilado dentro do nosso inconsciente que faz com que a gente tome determinadas escolhas e decisões, não por acaso. Então tu acha que alguém vai escolher trabalhar num banco, ou trabalhar como advogado, ou trabalhar como jogador de futebol, ou trabalhar como fisioterapeuta, como médico, por acaso? Você vê que na época da faculdade, alguns tomam um tipo de direção, outros tomam outro, senão todo mundo tomaria a mesma direção, a mesma escolha. Então, baseado na vivência que é tida lá anteriormente, na vivência da infância, nós vamos nos direcionar para aquilo que a gente foi programado a trabalhar, o que a gente tem mais habilidades a exercer. Então, por exemplo, se tem um bancário, geralmente o bancário vai trabalhar com finanças, com dinheiro. Então ele está em volta do dinheiro, sempre recebendo, trocando dinheiro, resolvendo as questões, administrando o dinheiro dos outros. Então esse contexto entra muito numa relação de um projeto sentido de gestação ou pré-gestação, onde os pais poderiam passar por um risco financeiro, ou eu tomei uma escolha financeira errada e perdi dinheiro, então eu não soube administrar o dinheiro, eu não soube lidar com o dinheiro da maneira eficaz. Então aquela criança que nasce, ela já vem com um projeto de sentido onde ela não pode viver uma dificuldade financeira novamente. Ela tem que trabalhar bem com o financeiro, ela tem que ter um projeto de saber administrar o dinheiro para não deixar os pais passarem por um risco novamente, para que ela não possa sofrer como os pais com relação àquela questão financeira. Mas se agora os pais estavam vivendo uma injustiça com relação aos irmãos deles, com relação ao trabalho, com relação a uma situação realmente com a justiça, com advogados, com relação à polícia. Então esse senso do injusto faz com que aquela criança que vem logo em seguida, que ela queira buscar a justiça. Então essa busca pela justiça, porque foram injustiçados anteriormente, faz com que essa pessoa venha buscar trabalhar com a justiça. Só que geralmente essa busca pela justiça faz eu estudar a advocacia, mas muitas vezes os advogados veem que depois que estão formados, nem sempre o mundo é tão justo quanto eu gostaria. Então eu acabo me frustrando, porque eu estou sempre nessa busca do justo, do correto, do que é certo. Porque lá atrás na minha vida houveram injustiças, que eu vou sempre vou abrir os olhos com relação a isso, sempre eu vou enxergar melhor com relação a esse tipo de situações. Agora um médico, um terapeuta,
ele geralmente vai trazer um contexto de cuidado. Ele vai querer cuidar dos outros, proteger os outros, ajudar. Então, se a mãe e o pai estão passando com o contexto de cuidar dos pais deles, ou estão passando por uma situação que um filho é doente e não está bem, ou a mãe passa por um risco no parto e aquela criança que veio vem com esse intuito de cuidados com a relação à mãe, então eu já trago uma percepção onde que eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar suporte, eu tenho que fazer com que aquela pessoa fique bem. E quando eu trago essa sensação de alerta, minha infância, adolescência, começo da vida adulta, eu já tenho essa sensação de cuidado, eu já trabalho o acolher as outras pessoas, então eu já estou trazendo na minha vida um contexto de ajuda, de suporte, de acolhimento às outras pessoas. Então eu já sou trabalhado a realizar isso de uma maneira. Então eu já vou ser expert antes de estudar. Então eu já estou trabalhado, já estou conseguindo chegar lá. E eu atendo vários pacientes às vezes, que trabalham com segurança do trabalho, ou eu tenho um local de vigilância, de segurança 24 horas. Então esse senso de segurança, ele entra também nesse processo, onde que lá antes da concepção os pais viveram um processo de assalto, viveram processos de insegurança em uma cidade nova, insegurança em um lugar onde que havia muitos problemas, ou antigamente se tinha as situações onde disputas de terra, então onde que aquela criança vem para dar um suporte, vem para dar uma segurança e vem para auxiliar essa família a se sentir bem. Um arquiteto, um engenheiro civil que vai tentar dar sustentação à família. Então aquela família que parece desestruturada, onde que eu tenho que melhorar a sustentação dela. Então eu sinto que eu tenho que ser o suporte, eu tenho que dar o apoio à família ficar bem, ou eu tenho que embelezar a família, porque para as outras pessoas não precisam saber o que realmente acontece ali, então tem que dar um embelezamento por fora, uma maquiagem por fora das coisas para que eles se sintam bem. Ou aquela mulher que às vezes passa por uma sensação de inferioridade como mulher antes da concepção, onde ela se sente traída, o homem se sente traído, então tem uma desvalorização com relação à sua estética. E às vezes aquela mulher que nasce, ou aquele homem que nasce, vem para trabalhar exatamente com a estética. Então, seja um cirurgião plástico, ou seja com estética de fazer maquiagem ou cuidar dos outros com relação à estética, porque eu quero chamar a atenção para mim e me sentir mais bonito, porque a minha mãe se sentia inferior, não se sentia bela, sentia que outras eram mais bonitas do que ela, então pode trazer um padrão. Então tudo isso serve para a gente poder analisar as possibilidades do que o nosso paciente traz. Só que nem sempre essa missão de vida ali que é trazida, imposta inconscientemente no período de pré-concepção, é realmente o que a gente almeja e deseja para nós. Então, se a gente está nesse caminho cego, somente acompanhando o que foi dado a nós, nós podemos simplesmente ir, fluir, mas não se realizar plenamente. Não é talvez aquela missão completa, aquela situação que realmente eu estou no estado flow, que eu realmente sinto as borboletas na barriga, que eu tenho paixão por fazer. Quando eu consigo analisar esses projetos sentidos e sentir até que ponto ele precisa ser meu e até que ponto ele não precisa ser meu, eu posso tomar as minhas decisões, eu posso me corrigir daquele passado que não era meu, aquela injustiça, aquele problema financeiro, aquele contexto de cuidar os outros, a segurança, o suporte, a estrutura não é minha. Eu não tenho que ser responsável pelos outros, e quando eu tiro esse padrão de fragilidade, eu posso sim tirar todo aquele peso, estar mais leve para seguir e voar para o meu caminho, para os meus projetos. E aí entram outros contextos que servem como prisões para algumas pessoas. Os projetos sentidos e que você foi feito com alguma intenção. Então, por exemplo, um filho que foi feito por um amor impossível, então aquela mulher que gosta muito daquele homem e às vezes para prender aquele homem que é casado, ela engravida para aquele filho. Então ele tem uma função, ele tem um projeto que é sempre uma busca de um amor impossível. Então nunca se satisfaz
plenamente num relacionamento. Aquele filho bengala que o pai e a mãe falam, pra gente não ficar sozinho quando envelhecer, vamos fazer um filho que daí ele vai cuidar da gente. Então aquele filho já nasce com uma responsabilidade de cuidar dos pais na velhice. E isso não deveria ser uma responsabilidade de uma criança? Então ela não precisa trazer um peso desse. Isso faz com que aquela pessoa não siga a vida dela. Ela não pode sair de perto da família dela. Ela tem que ficar sempre na mesma cidade, tem que ficar sempre em volta para ser a bengala que vai carregar o pai e a mãe para um lado e para o outro quando os pais não estiverem bem. Ou aquele filho de substituição, quando um irmão falece antes dele, os pais engravidam e às vezes dão até o mesmo nome para aquela criança, que às vezes querem substituir aquela perda, e às vezes choram com aquela outra criança como se fosse o outro. Então esse peso dessa criança de substituição vem com o peso de um irmão morto anteriormente, que é como se fosse um substituto, um peso que não seria dele, é como se ele não pudesse viver a vida dele, tem que viver a vida que os pais escolheram, né? Ou aquela criança que vem para segurar um casamento, chama criança chiclete ou criança super bonde, né? Então, quando o pai e a mãe estão em crise, quem sabe se a gente tiver um filho, a gente vai conseguir então ficar mais próximo, ficar bem junto. Então essa criança vem com uma responsabilidade de sempre estar fazendo com que o pai e a mãe fiquem junto, mãe, pai, abraço, beijo, pai, mãe, fiquem junto, pai e mãe, sabe? Então tá sempre fiscalizando para que o pai e a mãe estejam bem. Então ele não pode sair para a vida dele, não pode buscar os projetos dele, não pode buscar o sentido de vida dele, porque ele tem que estar sempre colando o pai e a mãe, sempre estar unindo o pai e a mãe. Então, quando nós percebemos essas situações que acontecem e analisamos o passado, coisa que a gente geralmente não faz, né? Porque geralmente a gente não tem a criação ou conhecimento de que as fragilidades do nosso passado às vezes nos bloqueiam e impedem com que a gente siga em frente. São como se fossem âncoras no nosso pé que fazem com que eu não siga o meu caminho, o meu destino, o meu propósito de vida. Foi assim que acontece comigo quando eu começo a fazer o meu trabalho, eu começo a ser fisioterapeuta, eu começo a trabalhar com microfisioterapia, nova medicina germânica, eu venho com um processo de cuidador. Então eu venho numa história da minha família de cuidado, de cuidar da minha avó, de auxiliar minha avó em volta. Então enquanto eu tenho essa âncora de responsabilidade, que eu não deveria ter uma responsabilidade, porque responsabilidade gera culpa. Então quando eu me sinto responsável para cuidar dos outros, eu sou culpado se eu não faço aquilo ou não faço aquilo direito. E eu não devo ser responsável pelos outros. Eu posso auxiliar, eu posso ajudar, eu posso dar suporte dentro do possível. Então eu faço o meu melhor, não o melhor que os outros querem de mim, porque o melhor que os outros querem é mais que eu posso dar. E isso é bom o suficiente, porque eu faço um bom trabalho, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou um bom profissional. Bom, não perfeito, porque perfeição não existe, mas eu faço o melhor que eu posso. E a partir do momento que eu estou satisfeito com isso, e eu entendo que eu não preciso mais trazer aquela cobrança de que se eu errar, preciso ficar me chicoteando, eu tenho que pedir desculpa para todo mundo, que se eu fiz alguma coisa ou deixei alguém na mão, eu tenho que realmente me penalizar porque eu não posso deixar ninguém na mão, eu posso esquecer de mim porque eu tenho que estar sempre em função dos outros. Então cria uma situação onde a responsabilidade gera um peso enorme e não me permite seguir o meu destino, o meu caminho. E a partir do momento que eu comecei a buscar psicóloga, microfisioterapia para me atender, MDR, Brain Spot, constelação familiar, trabalhar com o reiki, trabalhar com inúmeros métodos, massagem floral, homeopatia. Então, quando eu comecei a me analisar melhor, comecei a entender esses bloqueios que faziam com que eu não pudesse chegar ao meu projeto, chegar ao meu destino, quando eu comecei a fazer coach com meu amigo Cleverson, eu consegui olhar que poderia ter um horizonte diferente e poderia ver uma outra possibilidade,
que poderia me satisfazer e me deixar pleno com relação às minhas ações, auxiliando as outras pessoas, mas da forma que eu posso, da forma que eu acho que é o ideal, da forma que me faz bem e me preenche, daí sim eu posso estar satisfeito com o que eu faço, estar bem comigo mesmo. Espero que a minha experiência seja uma forma de te ajudar a encontrar a tua forma, a tua missão, qual é o teu propósito de vida. Se você está bloqueado no teu propósito, tenta olhar lá para o passado, tenta buscar alguma pessoa que possa te ajudar a entender então quais são os bloqueios, quais são as crenças que te limitam, que eu trabalhei muito com o Psyche também, o Theta Healing, quais são as crenças que impedem com que você chegue lá, busque o teu propósito, que estão às vezes fazendo com que um propósito seja diferente do que você almeja, que é um propósito às vezes de carga, de peso e que realmente impede com que você chegue lá. Então a partir do momento que você reconhece qual é o teu sentido de vida, qual é a tua missão, aí sim você pode ter uma vida plena, feliz e realizada, sem nada, sem dores, sem incômodos, sem alterações que possam às vezes te fazer com que você não saia do lugar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe aí com os teus amigos, com as pessoas que você realmente acha que estão travadas com a sua missão, para que eles possam abrir os olhos, tirar as vendas da frente dos olhos e poder enxergar que existem coisas que possam estar bloqueando eles chegarem ao destino, aos projetos e à missão de vida deles, para que eles realmente possam ter uma vida plena e completa. Comenta aqui se você já chegou na tua missão, se você já reconheceu qual ela é e se você agora com esse vídeo reconheceu alguns bloqueios que você possa ter lá no passado e possa impedir com que você chegue à tua missão. Vamos trocar aí uma grande ideia nessa comunidade das leis biológicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.